Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo a gente vai entender aqui o Hook Use Reducer, a gente vai estar entendendo como fazer o uso dele e qual que é o problema que ele resolve. Beleza? Então começando aqui já com o problema que o Use Reducer resolve, eu gosto de falar que ele é um Use State mais avançado, né? Porque se a gente imagina quando uma aplicação onde a gente tem, por exemplo, 4 Use States diferentes, né? 4 estados diferentes, a gente já tem aí 8 variáveis que a gente tem que estar trabalhando com elas caso a gente queira alterar esses estados. E de acordo com a nossa aplicação for crescendo, a gente vai ter mais estados e dar manutenção nisso vai ficar cada vez mais complicado, porque a gente vai ter muito estado diferente, muita variável diferente e vai ficar muito confuso de estar trabalhando com isso. E o Use Reducer ele entra aí, porque a gente pode estar criando uma função Reducer e usando esse hook para fazer a alteração de uma vez, né? A alteração que a gente está querendo trabalhar ali, que a gente está querendo alterar, se a gente quer alterar várias coisas de uma vez, a gente consegue estar fazendo isso com o Use Reducer. Então a notação dele é bem simples, né? A gente declara que o Use Reducer, a gente importa ele do React, né? E aqui a gente declara o Use Reducer, ele recebe dois argumentos, né? A função Reducer e um valor inicial, né? E ele retorna aqui, ele retorna uma lista, né, com dois elementos, e o primeiro elemento é o estado atual dessa nossa aplicação, né, o nosso state, e esse segundo argumento é o dispatch, que o dispatch ele é basicamente a função, ele é uma função, né, que a gente usa para alterar o estado. Isso aqui é bem parecido com o use state, só vai mudar um pouco a forma de usar o dispatch. Então, vindo aqui para a nossa aplicação, né, para o nosso JSX, eu tenho aqui uma aplicação bem simples. Eu tenho um texto, né, um título aqui. Logo abaixo aqui eu tenho um texto que esse outro texto, nessa outra tag text aqui, vai ser o texto que eu estarei digitando, né, no meu text input. E eu tenho aqui também um view, que ele é uma red box, né, é um quadrado vermelho, basicamente, que a gente vai estar mostrando ele ocultando, usando o nosso Use Reducer para fazer esse controle, beleza? Então tem aqui também, né, o text input, e esse text input no onChange text, né, se eu estivesse usando o use state, a gente teria aqui, né, um set text, né, passando o texto aqui dentro que eu estou digitando, né, o novo texto. Mas como a gente não está usando o use state, né, isso pode ver que isso aqui está comentado, a declaração do use state que também está comentada, eu estou simplesmente armazenando o texto do text input em uma variável comum, né, que eu declarei essa variável type de text, e eu só estou armazenando dentro dessa variável. Eu não estou, né, fazendo um controle de estado nesse meu input, beleza? Então eu tenho aqui também o botão, né, o button. Esse botão aqui, quando eu pressiono ele, é o botão set text. Quando eu pressiono, aí aqui sim eu já faço uso do meu dispatch, e vocês vão entender mais daqui a pouco, né, como que faz o uso disso aqui. Mas esse dispatch ele está disparando o Use Reducer, que está alterando o meu estado. Eu tenho outro botão aqui também, que é para mostrar ou ocultar, né, a nossa caixa vermelha, que eu também faço uso do dispatch. E vocês podem até ver um padrão aí, né, que a gente passa um objeto com um tipo e um payload para o meu dispatch. Mas a gente vai estar entendendo isso aí mais para frente. Então, voltando aqui para o nosso Use Reducer, né, os nossos argumentos, a gente tem, né, a função Reducer, né, esse Reducer aqui é uma função, e tem também o valor inicial. O valor inicial, né, a gente é claro isso aqui, né, o nome já descreve, explica tudo. É o valor inicial que a gente quer para o nosso estado. No caso da minha aplicação, né, dessa aplicação aqui bem simples, eu tenho um texto e um show red box, né, que é um booleano. Ou seja, o text aqui é um string, show red box que é um booleano, né, começa como false e o texto começa como uma string vazia. E a gente tem agora a nossa função Reducer, né, que é o primeiro argumento aqui do Hook Use Reducer, e é nela que a mágica acontece. Se a gente analisa aqui a estrutura, né, ela está uma função pequena, né, isso aqui ele pode ficar muito grande, mas basicamente a nossa função Reducer, né, ela recebe aqui como argumento um state e um action, né. Esse state ele é o nosso estado atual da nossa aplicação, né, é o objeto que representa o estado atual que a gente está controlando, e esse action ele sempre vai ser igual ao argumento que a gente passa aqui no dispatch. Então, quando eu dou um dispatch e eu passo aqui dentro esse objeto com um type e um payload, esse objeto inteiro ele vai ser passado como action aqui na minha função Reducer. Beleza? Então, com isso aqui em mente, né, sabendo disso, a gente usa aqui o operador switch, né, que é basicamente um if, else avançado.
onde eu vou usar o switch no meu action.type, né? Ou seja, eu sei que dentro de action tem a propriedade type, porque eu estou passando um objeto, né, para o meu dispatch, um objeto com o type e o payload. Então eu vou olhar para esse tipo, né, o tipo do meu dispatch. E caso o meu tipo seja setText, eu vou fazer alguma coisa. E caso o meu tipo seja ToggleRedBox, eu vou fazer outra coisa. E caso não seja nenhum dos dois, né, a gente tem aqui o default, eu só retorno o state sem nenhuma alteração. Beleza? Então, caso o meu tipo da minha ação for setText, o que eu estou fazendo aqui? Né, no caso de setar um texto, eu estou basicamente retornando eu uso aqui o spread operator, né, no state para mim conservar o estado. Ou seja, se eu tiver aqui dentro do state 10 variáveis diferentes, com o spread operator, né, eu vou manter esse estado e logo após eu sobrescrevo, né, aqui eu estou sobrescrevendo o meu text, né, que esse text aqui é basicamente o texto, né, o texto que eu escrevi no meu text input, e esse texto ele vem sempre dentro do meu payload. Né, quando eu dou um dispatch, eu passo sempre um tipo, né, falo que tipo que é esse dispatch, e um payload, que é o dado que eu estou trabalhando, é o dado que eu quero alterar no meu estado. Então sempre a gente vai ter, né, uma convenção aí na comunidade, que a gente sempre, quando a gente dá um dispatch, a gente passa um tipo e o payload. Então, né, aqui quando eu retorno, né, no meu switch operator, né, que eu tenho aqui o meu estado e o meu texto, eu basicamente pego o texto que eu passei na action e retorno, né, passo aqui dentro da propriedade text, né, desse objeto, do meu estado atual, e isso que eu estou retornando do meu operador switch vai ser o meu novo estado, né, vai ser o que a minha aplicação vai usar como novo estado. Então a função reducer, ela sempre tem que retornar um estado, um objeto que vai ser um novo estado para a minha aplicação. Então a gente não necessariamente é obrigado a usar o operador switch, né? Também é uma convenção, mas você não precisa. Você só tem que retornar, né, dessa função reducer um objeto que vai ser usado como estado. Né? E eu estou aqui falando, mas até agora eu não mostrei essa aplicação funcionando. Que é basicamente, né, eu digito um texto aqui, né, qualquer coisa que eu digito, quando eu pressiono setText, ele vai setar, né, dentro aqui da minha tag text, né, dentro dessa tag text aqui, ele vai setar esse texto que eu digitei, né? Se eu altero o texto, não altera na minha tag text, mas quando eu pressiono o botão, essa alteração é feita. E eu tenho aqui também, né, o show red box, né, que eu clico, ele mostra essa caixa vermelha, eu clico de novo, ele oculta essa caixa. Então, é uma aplicação bem simples, né? Isso aqui a gente faria tranquilamente usando states, mas, né, em caso que a gente tem muitos e muitos states, né, o use reducer ele vai ser muito útil. E voltando aqui na minha função reducer, né, caso a minha action seja ToggleRedBox, né, o tipo dela seja ToggleRedBox, eu estou retornando o meu estado, né, eu conservo todo o estado, e a propriedade showRedBox eu vou sobrescrever ela passando dentro, né, o action.payload, que aqui vai ser um booleano, né, true ou false, que eu estou mandando aqui quando eu pressiono o botão, né, eu dou um dispatch, né, no meu payload, eu acesso o valor atual do meu estado, né, e eu uso aqui o operador de negação, né, exclamação, para ele sempre inverter, né, o meu booleano. Se o meu state.showRedBox for true, eu vou retornar falso, se for falso, eu vou retornar true, né? E voltando aqui no use reducer, né, eu uso o dispatch para poder alterar o meu estado, e dentro do meu state aqui eu voltei, né, é um objeto com a propriedade text e show redbox, né? Então eu faço uso disso aqui, ó. Nesse meu texto, né, eu uso state.text, né, porque aqui dentro eu vou ter o meu texto, e eu uso aqui mais embaixo também o state.showRedBox para eu poder, né, acessar o booleano se é para mostrar ou não essa minha caixa vermelha. Beleza? Um exemplo bem simples, né? Vale deixar claro que também que a gente pode usar pegar o user reducer, né, ter mais de um user reducer na nossa aplicação. A gente pode separar, né, a função reducer em um arquivo diferente, né, para não ficar muito bagunçado aqui. Valor inicial também, né? Isso aqui é tudo a possibilidade que o JavaScript nos dá. E eu também recomendo muito que você pesquise aí sobre o deep copy, né? Porque quando a gente usa o operador spread, né, pesquisar por isso aqui, ó, deep copy, né? Porque quando a gente usa o spread operator, né, em algum dos
dos nossos objetos e tal. Se o objeto ele é um objeto simples, que como esse meu aqui, né, que só tem a propriedade text e show red box, a gente vai conseguir copiar ele tranquilamente. Mas se for um exemplo onde, por exemplo, que eu tenho um objeto e eu tenho que, por exemplo, uma variável data, né? E aqui dentro, uma variável não, propriedade data, né, dentro do meu objeto. E aqui dentro de data eu tenho, por exemplo, color. E aqui dentro eu tenho outro objeto aqui dentro. E eu tenho vários objetos, né, tipo type, sei lá, blue, ou uma estrutura onde eu tenho vários objetos dentro de um objeto, né, dentro de propriedades de um objeto. Isso aqui, quando eu uso o spread operator, ele não vai copiar tudo, né, ele só vai copiar a primeira camada, né, que seria aqui no data seria até o color, né, ele pararia por aqui, e isso aí pode causar problemas caso você esteja querendo, né, fazer o gerenciamento do estado. Aí a gente tem algumas bibliotecas que a gente usa para fazer esse deep copy, né, que é para copiar o objeto por inteiro e não só as primeiras camadas, mas isso aí é um tópico mais avançado e você vai encontrar, né, o deep copy. É só você jogar aí no Google por deep copy, você vai estar encontrando aí vários artigos e muito conteúdo falando sobre e como resolver isso, beleza? Então para essa aula é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário logo abaixo, e é isso aí, muito obrigado e até a próxima.